que está, porque acho que a nossa missão aqui é entender o para trás-mente, como diria o Dorico Paraguaçu, mas agora tentar responder um pouco o que está na enquete, que a gente pergunta para o nosso internauta o que vai acontecer. Porque esse imobilismo, né, essa falta de diálogo, essa questão que fica travada, né, independentemente se o contrato é bom ou é ruim, o ex-presidente do Flamengo assinou, achou que era viável naquele momento, esse presidente acha que não. Essa insegurança jurídica nos leva para o lugar onde estamos, ou seja, paralisia total do desenvolvimento do futebol brasileiro. A questão que eu pergunto a vocês é: vocês são craques de bastidor, como isso está andando? Né? Porque vejo que a presidente do Palmeiras elevou o tom, vai entrar na justiça para pedir ao Flamengo que ressarça o clube de eventuais prejuízos por não ter recebido a parte dele desta segunda parcela. Isso vai continuar? O Flamengo vai bloquear a terceira parcela, as demais parcelas? Como está caminhando? Deixa eu só colocar uma frase aqui, Rodrigo, que eu acho importante também. Que acho que a Leila ela subiu o tom na terça-feira e ela falou uma coisa que está dita nas entrelinhas, nos bastidores, mas que é inexequível, né? Não existe hipótese do Flamengo jogar sozinho, Flamengo versus Flamengo. Isso foi uma figura de linguagem que ela usou. E acho que exagerada porque confundiu a opinião pública. O Flamengo é Série A, o Flamengo vai ser Série A. Ele faça parte de um grupo. Se faça uma liga que o Flamengo não queira participar, que aí seja uma liga que discuta direitos comerciais, se vai ser uma liga que vai organizar o campeonato ou não, quais vão ser as premissas da liga. Mas o Flamengo vai jogar o campeonato. Não existe hipótese do Flamengo não jogar o campeonato. E ela, entendo que ela usou uma figura de linguagem e que confundiu a opinião pública. A pergunta que o Massini faz se tem uma possibilidade de acordo, né, entre as partes. Não Porque, parece, né, Massini? veja, Pelo como que vai tom. andar isso? Então, como que isso vai caminhar? Porque, de qualquer forma, para nós que estamos no futebol há muitos anos e que a gente percebe que, na verdade, o nosso terceiro tema, que é o calendário, a CBF olha para isso e fala: meu, é aqui que eu vou andar, porque no frigir dos ovos a gente vê que não há condições dos clubes, pelo motivo A, B, C ou D, de organizarem um campeonato. Para mim, eu tenho essa decisão já de muito tempo, né? Para mim é muito claro. Como vai caminhar? Como é que eles vão discutir isso? O Flamengo vai bloquear a terceira parcela? Vai ficar só nessa? O que você sentiu conversando com todo mundo aí? Então, a decisão é de bloqueio de tudo que vier para frente relacionado a essa audiência, né? Até o fim do ano vai chegar um valor aí entre 230 e 245 milhões de reais, né? Hoje está 77 milhões. A não ser que exista uma decisão de reversão dentro do Tribunal do Rio de Janeiro agora, não vai modificar e vai continuar bloqueado esse dinheiro. E vai ter um recurso da Libra já feito, e aí, a não ser que você dê razão e desbloqueie, o dinheiro vai continuar bloqueado. E aí o que você poderia ter? E vai para a corte arbitral, que é onde vai decidir o mérito, de fato, né? Essa discussão que a gente está tendo aqui de quem tem razão entre as duas partes, que só vai acontecendo no tribunal arbitral. Mas assim, poderia acontecer um acordo antes disso, né? E aí é encerrar a ação. Você abre daqui, só que não tem nenhuma sinalização nesse sentido, né, Massini? A partir do momento que, a partir da ação do Flamengo, você tem um monte de notas dos outros clubes muito irritados, e você tem, no caso da Leila, várias declarações seguidas, dia a dia, atacando o clube, né? Ela tá falando bastante que foi assinado e tal, não sei o quê. O tom não me parece que hoje tenha um caminho para um acordo entre as partes, né? O É que que a tá gente já viu isso, por exemplo, entre a Leila e o às vezes Textor, e tem depois muita declaração e abaixam o tom e fazem um acordo, né? Então, eu não exatamente, descarto que isso né? aconteça, mas assim, pode ser Claro. que daqui a 2 semanas a gente esteja Uhum. analisando uma reversão disso aí. Eu concordo que às vezes isso acontece no futebol brasileiro mesmo. Num Sim. dia a pessoa tá mega irritada e dá 2 semanas ela muda. Me parece que essa briga talvez se estenda durante mais tempo, mas pode ser que em algum momento as partes sentem para conversar. Eu não descarto não que isso aconteça. Hoje, o cenário não parece ser esse, né? Pelas declarações dos dois lados e pela beligerância, né, que a gente Porque vê dos dois lados, não parece ser o mais tem provável. uma, tem uma outra situação, PVC, que não é Palmeiras e Flamengo, é Libra
e Flamengo. Como aí o Isso. Palmeiras vem É que o publicamente Palmeiras e o as São Paulo têm um declarações da Leila, né? protagonismo, né, na Exato, gestão da é Libra. Eles claro, são os dois perfeito. cabeças hoje em dia, Mas né? é que eu acho que tem um Aham. ponto importante disso que o Massini tocou pelo seguinte, porque o que fez polarizar e a gente falar do Palmeiras é porque a Leila levantou o tom na terça-feira e falou essa história de o Flamengo É. tem que jogar sozinho, né? Só que, assim, é importante a gente voltar para a sexta-feira da semana passada, quando o Alberto Guerra deu uma entrevista em Porto Alegre dizendo que isso aproximava os clubes da Libra de um acordo com a Liga Forte em função do memorando de entendimento lá que foi proposto no final do primeiro semestre. O Marcelo Teixeira deu declarações falando que precisa se chegar a um acordo que o bloqueio vai prejudicar muito o Santos. O Santos tem 9 milhões desses 77, né? Em grosso modo, ele tem 11%. Se você considerar que vai bater 220 milhões, ele vai perder mais de 20 milhões de reais. A situação do Santos talvez seja mais delicada. O São Paulo se manifestou por meio de nota, dizendo que o Flamengo parece não respeitar contratos assinados pela diretoria anterior, não foi exatamente essa frase. O Bahia se manifestou por meio de nota. Então, muitos clubes, dos 9 clubes da Série A da Libra, todos os outros 8 se manifestaram. É que a Leila subiu o tom. Uhum. Então, agora, E tá faltando um documento aí, né? Porque sempre quando fala assim, o Flamengo assinou o contrato, ele assinou essa. Existe alguma assinatura dessa divisão que a gente, do cenário que mostrou aqui, dizendo que era a divisão por 60% de TV aberta, TV fechada e 5% do critério que foi aprovado da Assembleia? Tem alguma assinatura do Flamengo nesse Não, sentido? é isso que o mérito da ação vai dizer. É, No final da ação vai porque ser foi aprovada uma assembleia com voto contra do clube, né? Mas parece difícil hoje o acordo, então, Marcelo, mas mas acho que vamos você ver o que falou, que... você tocou no ponto, foi aprovado em Assembleia, o Flamengo tendo votado contra. Essa questão do coletivo, por isso que a pergunta Mas é a regra diz que interessante. tem que ser unânime, Vocês, né, Marcelo? É a então, regra mas da Libra, né? então não tem discussão. O Flamengo tem razão e acabou. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quem tem razão? A pergunta é muito pertinente. O PVC já disse, já deixou a posição dele clara. Na sua visão, Rodrigo Matos, o Flamengo tem razão? A divisão do pay-per-view precisa ser revista? O PVC já falou, já deixou claro que Mas só para o deixar claro contrato sobre foi eu sou ruim. contra o bloqueio. Eu acho que o Não, não, Flamengo sim, discutir já isso está por claro. razão. Isso. A questão esse aspecto do coletivo, né? Quando a gente fala de coletivo dos clubes, é óbvio que Flamengo e Corinthians em alguma coisa teriam que ceder, né? Para encaixar o coletivo e ganhar no futuro, que é sempre essa ideia da liga. Futebol brasileiro melhor, mais forte, com arbitragem melhor, vendendo para o exterior, todo mundo vai ganhar, então abre mão um pouco aqui para ganhar lá na frente. Ponto. Mas não acho que o Flamengo tem que ser Robin Hood. A pergunta que eu faço é essa: o Flamengo tem razão na tua visão, Rodrigo? É, respondendo em duas partes, Marcini. Na parte Tá, jurídica, até agora eu ainda não vi nenhum documento da Libra que mostre que ela rebate o que o Flamengo está alegando, de que ele não teve unanimidade na aprovação completa do critério de audiência. Se aparecer esse documento, a gente vai rever o que claro. está sendo visto agora, né? Então, na Uhum. parte jurídica, parece ter razão. Aí estou dizendo parece porque vamos ver o desenrolar da ação. Na parte da discussão do dinheiro, que a gente colocou todos os números aqui, eu acho que ele tem um ponto de que ele perdeu demais e para você chegar a uma regra lá na frente, você tinha que ter alguma espécie de transição. Tirar só de um clube muito dinheiro e os outros cederem muito pouco, eu acho que não é que todo mundo está cedendo pela liga. Um está cedendo muito e os outros estão cedendo pouco. Então eu acho que tinha que ter alguma negociação de um valor que não é 300 milhões. Isso aí não acho que tem que voltar a esse mundo. E aí você tem essa discussão. O cadastro do pay-per-view, por exemplo. O cadastro do pay-per-view é um reflexo do que é a torcida. É quase igual ao índice de torcida. É isso que está sendo pedido, que se você aplicar 250 milhões. Tem que ter uma mistura com a audiência? Pode ter uma mistura com a audiência. Como que a gente vai chegar? Era isso que estava sendo discutido. Acho que pode chegar a um meio termo. Não vou dizer aqui, tem que ser tal valor, porque seria uma, digamos assim, uma... Não, Sabe, não, é o espírito. É a exatamente. Eu acho que discussão do tem espírito. algum meio termo ali que deveria ser encontrado entre,
aceita aí a nossa regra e a gente quer tudo, entendeu? Acho que tem algum meio termo ali que deveria ser negociado entre as duas partes. Sabe o número que me chamou a atenção no gráfico que o Rodrigo mostrou primeiro? A gente partia no contrato anterior, em 2018, o Rodrigo me corrige a data, o É, PPV tem uma distribuição de 700 milhões de reais, uma projeção de 700 milhões de reais. Quando se começou a discussão das ligas, se dizia que o PPV tinha caído muito de cenário e que a gente ia ter 300 milhões de reais. Tem 110. Tem 110 milhões de reais. E aí, eu não estou dizendo que o Flamengo não tem razão. Eu estou discutindo o contrato que foi assinado sem contar critério de audiência. Já disse, o Flamengo tem razão em discutir os critérios de audiência que não são claros. Meu ponto é bloquear o dinheiro e matar, por exemplo, o Santos, que está numa pindaíba desgraçada, que queria comprar o Thiago Maia e não podia, porque alguém tem que pagar. O Flamengo que tem Então, razão. Só para completar a história. Por que, que o dinheiro, a perda dos 300 milhões, tem um nome responsável, chama-se Rodolfo Landim, que foi no conselho pedir para votar e aprovar o contrato. Mentira, Rodrigo? não, aprovou o contrato que não previa mais o mínimo garantido, digamos assim, né? Exato. E o mínimo garantido, por que não tinha o mínimo garantido? Porque saiu de uma projeção de 700 milhões para ter 110 milhões. O pay-per-view morreu. Morreu não, existe, eu sou É, assinante do pay-per-view. Mas esses assim, 110 milhões assim, é importante, seria só a parte da Libra, e não é sim, o global. Não é o sim, global do sim. que é, todos os, Mas nós vamos pegar um pouco mais. o brasileiro ganha. Até o PPV está se recuperando, né, PVC? Hoje em dia já tem 2,2 milhões de assinantes, a gente vai até ver ali depois do brasileiro. Aquele modelo, talvez não. O contrato foi de 2019 a 2024, né? Aquele modelo provavelmente não fazia mais sentido de fato, como contrato, né? A questão é o que você coloca no lugar. Foi discutido durante vários tempos que a compensação, digamos assim, era nesse critério audiência para o Flamengo. Só que ela ficou com um critério audiência que eu concordo com esse argumento de que é muito pesado para baixo para o que o Flamengo entrega de marca para ele. Ele fica com um valor muito. A diferença é muito pequena para o que ele entrega dentro do grupo. Eu acho que isso aí, a argumentação do Flamengo é boa nesse sentido. Deveria ser o critério de audiência refletir mais o que ele entrega no pay-per-view, o que ele entrega em audiência de TV aberta, porque a gente vê que os números são bem maiores do que dos outros clubes, né?